Muito boa sexta-feira. Hoje, né, 19 de maio. Qual a sua expectativa hoje, você que é pessoa idosa? Como é que você pretende, né, usufruir desse dia maravilhoso que Deus te deu? Bom, a gente aqui do Idosar já te dá uma sugestão. Fica com a gente assistindo esse Talk Idosar com o professor Cláudio Duarte da Silva. Ele vai trazer uma reflexão maravilhosa, uma reflexão muito madura sobre quem somos, quem representamos e o que somos, né, dentro do universo da pessoa idosa. Então, nós estamos aqui, ele que já está aqui conosco na live, já acenou, a gente já acenou para ele. E daqui a pouco ele vai estar falando com a gente desse tema assim de uma maneira muito apropriada. Mas antes, deixa eu agradecer a vocês por estarem acompanhando todas as ações do Idosar Centro de Pesquisas e Proposições. Nós começamos essa semana o nosso atendimento à pessoa idosa num lar de idosos, né? Lar Envelhecer Bem, lá em São João de Meriti. E nós estamos ali trabalhando, né, durante um mês, né? São 4 encontros e o 5º encontro é opcional, com aqueles idosos daquele abrigo. Então, está sendo bem bacana esse diálogo e essa interação. Você que é gestor de LPI, que tem necessidade e tem por obrigatoriedade, dentro das suas atribuições, de ofertar esse serviço, e não tem uma equipe que oferte, fale conosco pelo www.idosar.com.br e coloca lá, né, a sua solicitação, diz onde é o teu abrigo, diz os dias que você tem disponível, a gente vai te apresentar o plano de atendimento ao idoso e a gente vai marcar, né, a equipe do Osar para estar para ir até vocês e colocar esse plano em prática, tá? Não olhe para o valor financeiro ou monetário, olhe para o valor que você vai agregar para o seu ILPI, né, sua instituição de longa permanência, para os seus idosos, e fato é que você estará cumprindo, né, aquilo que preconiza ali toda a legislação de quem é coordenador ou gestor de ILPI. Então, fale conosco. Queremos agradecer também, porque nós tivemos lá 5 edições do Idosar com você. Lá nos nossos destaques tem todas as edições, né? E eu quero agradecer a todos que nos deram esse apoio, que abriram essa porta para gente, né? As professoras do Jardim Tropical, ali do Monte Líbano, né? Nós fizemos também em Maceió, em Aracaju. E se você quiser agendar o Idosar com você, fazemos com a pessoa também, com um indivíduo, né? Como a gente teve lá com a nossa idosa Lúcia Lobo, uma espécie de entrevista. Então é só agendar também. Os nossos canais estão disponíveis, nosso celular está disponível no próprio Instagram, está disponível no YouTube. Ou seja, o Idosar está de fácil acesso, então aproveita. Tá? Acreditamos que até o final desse mês também nós vamos disparar um roteiro gigante de passeios turísticos. A Avante Turismo, que é a nossa parceira nessa frente de trabalho, né? Ela está se esmerando para encontrar os melhores preços, permanecendo com aquela qualidade de excelência ISO 9002, né? Então fique atento, quando sair lá os roteiros, não perca tempo, porque tem uma galera assim, Alexandra, quando vai ser? Eu aguarda, porque a gente está fazendo melhor. Enquanto isso, você pode rever os nossos passeios anteriores. Nós fomos para o Jonassac, nós fomos para conservatória, vai lá, vê como é que foi, fica babando, e aí quando a gente liberar os nossos roteiros, você vai ser o primeiro ou a primeira, tá bom? Fato é que os passeios são para os idosos e a gente sempre se esmera para os preços serem melhores para os idosos, mas pode se levar pessoa que não seja idosa também, tá? Pode e deve, tá bom, pessoal? Eu quero também agradecer a todos que participaram da nossa última pesquisa. A nossa pesquisa, né, que versava sobre comportamento sociocultural de outros países em relação à pessoa idosa. Você que nos ajudou
né, encaminhando essa pesquisa para brasileiros ou mesmo estrangeiros, né, fazendo essa pesquisa chegar em outros países, e essas pessoas que responderam, nós queremos agradecer. Está lá também no nosso destaque quais foram os países que se fizeram representar. Nós tivemos Áustria, tivemos Portugal, Espanha, Estados Unidos, França, Itália. Olha, foi muito bacana. Suíça, olha que privilégio, né? Então, esses dados nós estamos tratando ainda. E aí, no dia 22 de julho, você já pode se inscrever. Nós teremos o nosso terceiro simpósio sobre o Estatuto da Pessoa Idosa, que esse ano completa 20 anos. Então, você, por favor, se inscreva e nesse dia a gente vai estar divulgando o resultado dessa pesquisa, tá bom? Então, vai ser um evento com dois grandes motes, né? Que é o Estatuto em si, o simpósio, e a divulgação da pesquisa também. Então, queridos, estejam conosco. Tá bom? Já pode fazer a sua inscrição, tá lá o link liberado. Gente, é apenas R$ 20. Assim, o preço é muito irrisório, então não deixe de fazer e vai ser num sábado, de 8 a meio-dia. Tá bom? Vamos lá então, sem mais delongas, professor entrando aqui com a gente e junto com o professor, a gente já viu que tem bastante. A gente pede para você colocar aí, né, os emojis de reação. A gente pede, inclusive, para você fazer perguntas. E lembrando que todos os Talks Idosar que nós promovemos aqui no Instagram, ele fica hospedado no YouTube. Então, você pode revisitar, assistir, compartilhar quantas vezes você quiser. Então, toda semana nós temos o Talk Idosar. Semana passada, para quem quer realizar o sonho de ter o seu diploma, o seu histórico escolar, tem que ver aquela live passada lá para pegar todos os caminhos. A gente deixa links lá também. Se quiser fazer perguntas, a gente está aqui também. Então, não deixe. E você que não se inscreveu no canal do YouTube, por favor, clica lá, se inscreve e ativa o sininho, tá bom? Professor Cláudio Duarte da Silva, muito bom dia, paz. Bom dia, minha irmã. Bom dia a todos que estão conosco, que vão estar nos compartilhamentos daqui a pouco. Muito alegre, sinceramente, de poder participar desse tipo de conversa, que eu creio que é importante, não pela minha presença, mas é importante que nós possamos refletir sobre essa problemática urgente do Brasil, não vou nem dizer do mundo, e colocar essa questão da terceira idade, da melhor idade, do idoso, eu prefiro chamar do idoso, na pauta e Verdade. ir para que a gente reflita. Eu sempre gosto de que as pessoas reflitam, pensem na sua própria existência. Então, muito obrigado, Alexandre, muito obrigado ao Idosar e parabéns pelo trabalho, por estarem verdadeiramente fazendo algo para valorização dessa pessoa idosa. Vamos lá, vamos conversar. A gente é que agradece. Eu quero agradecer, né, a Deus por essa oportunidade, por ter aberto essa possibilidade da gente fundar o Idosar. Né? Eu já contei aqui algumas vezes que o Idosar ele surgiu com a necessidade da gente gerar receita para o projeto de anciãos de valor, né, que é desenvolvido na igreja onde a gente congrega, né? E a gente tinha um objetivo tão pequenininho, e aí o Senhor fez essa Idosar assim, com esses tentáculos todos de atividades, né? Eu fico até assustada. Mas graças a Deus por isso. Eu quero agradecer também a Otília. Otília foi um grande canal de network, né? E ela indicou você, né? Assim que eu falei, ela, peraí, que tem um professor, e ela indicou Otília. Inclusive, já viu Otília por aqui. Otília tá. Muitíssimo obrigada, Otília. Otília que tem também um trabalho muito consistente, um trabalho muito especial, um trabalho agregador e diferenciado, porque eu mesma nunca vi nesse escopo que ela faz, não, tá? Parabéns, Otília, que Deus continue te abençoando. Otília esteve conosco, professor, sabe quando? Na
palestra passada, né, do nosso 21º encontro de ancião de valor. O Otílio esteve lá palestrando, foi uma palestra linda, uma palestra reveladora. Falou com muita propriedade, profundidade, e ela falou que não falou nem a metade. Imagina, né? É muito conteúdo Sim. mesmo, mas o pouco que falou foi assim, foi um divisor de águas. Otília, quero te agradecer. E eu já estou feliz porque em agosto quem estará lá conosco é o senhor. Então, o senhor do valor, ó, é ele aqui, ó, que vai estar com a gente em agosto. Professor Cláudio Duarte da Silva. Tira só o da. É Cláudio Duarte Silva. Sem dar, sem o da. Mas, Silva. glória a Deus, sem problema. Professor, esse título, né? Antes esse título, né? Quem somos, o que é e o que representamos, né? Vamos falar dele, mas antes se apresente. Tá bom. Meu nome é Cláudio Duarte Silva. Eu sou professor de educação infantil aposentado aqui na Prefeitura de Mesquita e sou orientador educacional ainda lá na Prefeitura de Queimados e sou pastor auxiliar da Igreja Batista Nova Jerusalém, na Chatuba, onde eu moro, na Chatuba de Mesquita. E eu estava conversando, hoje, talvez porque eu fui me dando conta de ser idoso. A minha vida foi uma sucessão de acontecimentos já a partir da idade chamada idosa, pré-idosa. Eu fui professor de educação infantil a partir de 53 anos, quando minha vida praticamente recomeçou. Sim, era o próprio reedição piorada do Tira do Jardim de Infância. Mas foi um tempo de enorme crescimento, enorme, por eu ter lidado com crianças dessa faixa etária, que eu não tinha nenhum tipo de hábito, e lidar com mulheres que eram preponderantemente 95% do contingente, né, da escola. E eu, idoso, no meio de crianças e de jovens de 20, 30 anos. Então, foi um tempo de sofrimento e esse sofrimento me propiciou crescimento. Então, eu e daí eu comecei a andar e fiz um monte de coisa, um monte de concurso e um monte de curso de 2 faculdades. Sou bacharel em teologia, fiz algumas pós-graduações na área de educação, que eu acredito muito, e hoje tenho pensado muito nessa questão do idoso, porque talvez porque, como eu te falei antes, eu sinto as dores e delícias de ser um idoso, né? Que delícias! Não, é muito bom. Eu tenho assim, eu falo com as pessoas mais próximas, eu tenho vivido um tempo também de enorme crescimento, porque eu amo e dou graças a Deus pela idade que eu tenho hoje e por eu ter chegado a ela como eu tenho chegado, de uma maneira produtiva. Isso é graça de Deus. Eu tenho sido abençoado e tenho certeza que tenho também abençoado pessoas, vidas. E é muito legal ver vocês, mais jovens, pensando nessa questão do idoso, porque o idoso precisa se entender como protagonista da sua própria história, né? A gente precisa sair daquele lugar do coitadismo para se afirmar como ser humano, como pessoa, como cidadão, como eleitor, como ser político. Político no sentido lato e macro do termo, né? Então, estou aí aberto. Eu posso continuar ou você quer encaixar alguma pergunta? Eu quero sim. Beleza, fica à vontade. Me deliciando aí com as suas colocações, né? Essa frase maravilhosa. Eu vou abrir o
quando eu for repostar, vou colocar, né? Dores e delícias de ser idoso. Com certeza. Essa frase. E aí eu percebi, da sua fala, que a sua vida, a partir dos 50, 53 anos, deu uma outra guinada, né? Irmã, eu não contarei, porque não tenho muito esse hábito e não creio que seja o escopo desse encontro. Mas é uma mudança assim, radical. Radical. Primeiro, eu saí de uma cidade onde eu morava, vim morar em Mesquita, que eu não conhecia, vim para uma carreira que jamais eu cogitei. Eu, durante a minha vida, fiz muita coisa, mas jamais pensei nisso, em ser professor de algum lugar, de alguém. Aqui eu conheci minha mulher, aqui eu reconheci, inclusive, minha vida afetiva. Eu casei, moro aqui em Mesquita, graças a Deus, e posso te assegurar, aqui, Deus me plantou aqui, nessa cidade, e não pense que foi fácil, foi muito difícil. Eu tinha dias que eu ia para casa, eu creio que talvez só para as pessoas poderem imaginar um cara com, sei lá, 55, 56, 57 anos, e eu ia lá para as reuniões pedagógicas, eu me sentia claramente as pessoas olhando para mim como se fosse um bicho no jardim zoológico. Sério? Porque eu era um destoante. Você pode imaginar um auditório majoritariamente feminino e jovem, e lá um cara de cabelo branco, né, com essa idade, 55, 56, 57 anos, participando do processo. Então, eu tinha dias que eu ia para minha casa, eu confesso a você que eu pensava muito em não voltar no dia seguinte. E eu agradeço muito a pessoas que me ajudaram, e me ajudaram muito. E agradeço principalmente, Alexandre, eu tenho uma relação com Deus viva, porque eu não falo do que Ele fez nos outros, eu falo do que Ele fez na minha vida. E Ele pode fazer, Ele quer fazer na vida de qualquer um. Quando você tem um encontro genuíno, verdadeiro, vivo com Jesus, Ele, além dele te levar, cumprir a sua promessa de te levar para a eternidade com Ele, Ele muda todas as áreas da sua vida. Todas, todas. Afetiva, pessoal, aonde tiver, aonde precisar de restauração, certamente Ele entra, porque Ele olha a pessoa como um todo, né? Às vezes a gente emprega uma expressão, e eu não estou aqui de maneira nenhuma julgando ninguém, Jesus vai salvar almas. Sim, mas Jesus salva também pessoas. A gente não pode nunca esquecer que Jesus se fez homem para peregrinar entre nós. Então, Ele ama pessoas concretas, com suas fraquezas, com as suas carências, com as suas ambiguidades. E eu acho que quando você tem essa consciência de quem você é e do que Jesus é, meu irmão, poxa vida, eu acho que ele tem profundo amor por isso, porque ele está querendo entrar na sua vida para mudar. E eu posso dizer que eu tenho sido mudado. É um processo que só vai acabar o dia da minha morte, mas ele está em curso. E eu diria até para você que ele está até desse momento exato num curso assim bem aprofundado. Olha, Otília já comentou aqui, né? Professor Cláudio Duarte, uma referência para nós aqui em Mesquita. Faz diferença, que bacana isso. Legal. Professor, o nosso tema ele é muito voltado, a gente pode contextualizá-lo, né? De uma maneira social, de uma maneira estatística, né? Porque ele vai dizer, né, idoso, né? Sim. O que somos, quem representamos, né? E dentro dessa linha, professor, nós temos aí, né, a maior fonte de pesquisa que nós temos é o IBGE, a gente sabe disso. Paralelo a ele, a gente até tem outras fontes.
mas ele é a fonte que é Mais confiável, né? mais confiável, que tem mais experiência, e que Claro. as pessoas conhecem, legitima a Sim, chancela. E ele sim. vai dizer para a gente, né, que desde 2005 ele já está apontando o crescimento exponencial da população idosa. Sem dúvida. E hoje nós temos aí, né, essa faixa etária que representa mais ou menos 15% da população brasileira, 15 ou mais. Sim. Né? Eu Então, creio, só fazendo um complemento, assim, eu creio que esse censo de 2000, que está sendo gestado agora, em 2023, eu tenho assim, absoluta certeza que ele vai refletir com muito mais fidelidade essa força que você está colocando agora. Ele vai afirmar a presença do contingente idoso majoritariamente na sociedade brasileira. Não tem dúvida disso. É verdade, professor. E juntamente com isso, né, aí a gente tem um paradoxo, a diminuição da população jovial. Sim, né? E aí tem sim, todo um estudo sociológico, sim, filosófico, sim, social, a gente sabe disso, mas vamos nos ater aqui sim, ao idoso. sim. Então, essa população idosa crescendo exponencialmente, e se a gente não se reorganizar enquanto sociedade para entender esse Sem contexto, para dúvida. esse idoso também ser protagonista, né? Era até uma fala que a gente estava tendo antes Sim, da live, né? sim, Porque o idosário tem essa proposta. Ele não quer produzir dependência do idoso, não. O nosso escopo aqui do idosar é ativar, potencializar ou devolver autonomia, protagonismo e iniciativa da pessoa idosa. Então, por isso que a gente atua em várias atividades, vocês podem ver lá, né? Atendimento ao idoso, passeio, idosar com você, palestra, live, enfim, justamente para dar voz, valorizar, dar visibilidade a essa pessoa idosa. Então, nós trazemos essa pessoa idosa para falar. Nós trazemos essa pessoa idosa para romper com a barreira da tecnologia. Ele acha que a tecnologia não é para ele. Então, a gente traz pessoas aí que nunca nem tiveram Instagram e começaram a fazer Instagram para poder acompanhar e também participar das lives. Por falar em Instagram, você que está aí prestigiando essa live, segue o Idosar, vamos aumentar aí o número de seguidores. Coisa boa, a gente tem que fazer propaganda, não, professor? sem dúvida. E aí eu te devolvo a fala dizendo, né? O que o senhor pensou quando o senhor propôs esse tema do quem somos? Em cima, um pouco em cima do que você está falando. Alguns dados, você até acrescentando. Em 2060, daqui a pouco, historicamente, daqui a pouco, o IBGE prevê no Brasil cerca de 56 milhões de idosos, o que significará cerca de 11% da população brasileira já com 60 anos ou mais. De 2012 a 2021, que é o último dado estatístico confiável, caiu em cerca de 5,5%, corroborando a tua fala, a população com menos de 30 anos. Nesse mesmo período, a população de 60 anos ou mais cresceu de 11,3% para 14,7%. O número de pessoas com mais de 60 anos no Brasil é superior ao de crianças com até 9 anos de idade. O mundo tem cerca de 1 bilhão de idosos e o Brasil já é o sexto lugar no ranking de países com maior número de idosos, 31 milhões, superado por apenas China, Índia, Estados Unidos, Japão e Rússia. E aí eu vou particularizar a questão para o nosso estado do Rio. O estado do Rio é o segundo estado, com maior número de idosos, com 18% da sua população com mais de 60 anos, perdendo para o Rio Grande do Sul, que tem 20%. Eu creio que esses números evidenciam com muita clareza isso que você acabou de colocar. Nós precisamos
ou idosos, ou os que pensam no Brasil, de maneira rápida, começar a colocar essa questão do idoso na agenda política e pública brasileira. Porque senão nós teremos um enfrentamento dessa questão com todos os desdobramentos negativos, mais do que já tem agora, daqui a 10, 15, 20 anos. Que, repito, historicamente, nós estamos falando de 10, 15, 20 anos, é daqui a pouco. Né? Pode não ser daqui a pouco para mim, mas é daqui a pouco para a história, se Jesus não vier antes. Sim. Então, a gente precisa começar a olhar essa questão de uma maneira verdadeiramente inteligente e pensando no Brasil. Porque nós, na verdade, a pessoa idosa, ela é de todos os preconceitos, de todos os contingentes populacionais que sofrem preconceito, nós hoje visibilizamos muito a mulher, as pessoas LGBT, mas nós esquecemos do idoso. O idoso, ele é marginalizado, silenciado, estigmatizado, invisibilizado. E é uma coisa que é importante que as pessoas que estão aqui conosco agora. Eu só dei esses dados para fechar uma frase. O mito do Brasil jovem, repito, é mito, é mentira. O Brasil já é um país idoso. Ou a gente encara essa questão de frente, ou vamos ficar patinando e fazendo com que milhões de pessoas sofram cada vez mais e fiquem à margem do processo produtivo, social, econômico, do seu país, da sua comunidade, do seu estado. É isso. Professor, assim, excelente. É de tirar o fôlego aí, a sua abordagem, né, as suas colocações. É de tirar o fôlego mesmo. E aí, dialogando com alguns pontos que foi colocado aqui pelo senhor, com muita maestria, né, eu trago duas coisas, né? Poderia ter trago mais, até porque a gente precisa, né? É uma hora de live, então a gente precisa dar conta de falar tudo aquilo que a gente se propôs, né? Eu penso aí dessa sua fala duas coisas. Primeiro, né, essa demanda urgente de inserção, né, de políticas públicas voltadas para o idoso, mas aí é um exercício que o Idosar vai fazer juntamente com outros órgãos, né, que têm o mesmo interesse. Sim. Que essas políticas públicas possam ser promocionais, né, propositivas, e não políticas públicas que deixem o idoso num status de coitadismo, de vítima, de que é dependente. Não, porque o idoso ele está com um alto índice de produtividade ainda. Agora, outro ponto, aí eu vou para outro ponto, que esse aproveitamento de mão de obra, de produtividade, não seja fazer essa pessoa idosa voltar para o sistema de mercado de trabalho formal, onde ele deixou ali 30 anos, 40 anos da sua vida, né? Abriu mão de muita coisa. Então, por isso que o Idosar fez a sua segunda pesquisa, que foi o mercado de trabalho formal e a pessoa idosa. Está lá hospedado no nosso site. E lá a gente provoca o mercado de trabalho formal a se adequar, a se readequar para receber esse idoso que optou, né, em voltar a trabalhar no mercado de trabalho formal, ou aquele que poderia se aposentar, mas ele opta por permanecer. Então, a gente fez uma série de proposições do tipo redução de carga horária, que esse mercado de trabalho ofereça semestralmente aquela questão, né, de assistência mental, social, vai virar obrigação, que ele não receba menos de 2 salários mínimos, que ele tenha a carga horária dele reduzida, que ele seja obrigado a usufruir de dias de aniversário, não somente dele, mas da linha primária de descendentes dele, porque quantos aniversários de filhos foi deixado no mercado de trabalho? Quantos aniversários de neto? Com certeza.
Quantos o mercado de trabalho vai ter que se adequar para oferecer a ele exames periódicos? Quantos não deixaram lá de fazer seu exame por causa de trabalho? Então, o mercado de trabalho formal, né, para aproveitar bem essa produtividade que está em alta, ele precisa ser adequado. Nesse formato, a gente vai ter que arvorar a bandeira, Sim. né? Porque não dá para deixar esse idoso que está com uma expectativa de vida de 20, 30, 40 anos a mais, deixar esse período todo novamente no mercado de trabalho formal. É perverso. Sim. As políticas Concordo inteiramente. Então, Inclusive, assim, a sua fala, eu gostei desses dois pontos. Vejam lá a pesquisa do rápido, só para agregar isso aí. A gente, inclusive, precisa começar a pensar nessa requalificação profissional desse idoso. Sim. Porque, lamentavelmente, uma coisa que a gente percebe é o seguinte, você olha para a pessoa idosa e quer dizer, você, que eu digo o mercado, as pessoas, de uma maneira geral, né? Eles já rotulam aquela pessoa como incapaz para aprender, incapaz de produzir, que tem que ficar na praça jogando porrinha, jogando baralho, nada contra, mas que não vão gerar... Por favor. Mas que não vão gerar... mas que não vão gerar, de repente, vida para eles e para outros. Né? Quando você deixa de pensar no outro, quando a sua vida ela também não serve ao outro, você, na verdade, de uma certa forma, atrofia muito da sua capacidade de crescimento. Né? A gente foi feito para trabalhar, para operar de maneira coletiva e conjunta. Então, o idoso precisa começar a tomar consciência de que ele não é um inútil, ele não é um improdutivo, ele não é alguém descartável, ele é uma pessoa extremamente importante. E assim, voltando para a Bíblia, que é a minha referência, que eu tento seguir, se você olhar, Deus usou Moisés, Abraão, Noé, pessoas idosas, assim como você e eu, que está nos vendo, para cumprir tarefas fundamentais para ele. Eram pessoas que você hoje, né, talvez olhasse para essas pessoas, se você contextualizar o seu pensamento, o seu olhar para o tempo de hoje, você olharia para eles como 3 pessoas e daí não vai sair nada. E isso aí não vai acontecer nada. 3 velhos. E Deus fez com eles coisas maravilhosas. E creia, você, minha irmã, você, meu irmão, Deus, o mesmo Deus continua vivo hoje, agora. E ele pode fazer com você as mesmas maravilhas que ele fez com essas 3 pessoas. Não tem a menor dúvida disso. Mas você tem que estar disposto a que isso aconteça. Não se vitimizar, não se auto-excluir, porque você está fazendo o jogo do opressor. Né? Tudo que a galera quer te transformar num coitadinho, em alguém... É verdade. Aquele velhinho, aquela velhinha, esquecendo que você continua pensando. Se você está vivo hoje, você continua, pela misericórdia de Deus, e com saúde, você está pensando, você pode até produzir num outro ritmo. Nada contra, nada errado, mas você continua vivo e você continua super importante para a sociedade, para você, para a sua família. Não se esqueça jamais disso. Professor, a gente sempre estimula, enquanto idosar, que o idoso, né, que representa hoje, né, essa maioria ativa, né, ele pense na sua capacidade de empreender. Né? Com certeza. E o que é bacana a gente saber é o seguinte também, e valorizar. Se o idoso ele optou
né, usufruir do seu tempo, né, eu quero só ficar na praça, eu quero só Sim, ficar dando novela. é um Isso também direito dele. é colheita do Claro, quanto com ele certeza. o quanto ele se deu. Mas o importante é que ele, ao chegar nesse estágio de opção, não seja porque ele não tem opção, seja porque Sim, não, eu sim. Eu decidi. conscientemente, porque muitos estão porque acham assim, ah, só sobrou isso para mim. Não é Isso, isso. Isso é isso, uma exatamente. mentira. Tem muita coisa, não sobrou só a praça, não sobrou só Isso, o jogo de dama, não sobrou a isso, novela, não sobrou a isso, reportagem que só fala de desgraça, não, isso não, isso. tá? Que Perfeito, se ficar mata é por escolha consciente, né? perfeito. Não é porque tem muita coisa, pessoal. E que aqueles que querem voltar a estudar e não têm um diploma, não sabem o histórico, vai lá naquela live que eu falei, tem caminhos para você sair dessa realidade, mudar sua realidade, realizar os seus Certamente, sonhos. certamente. A gente pede para que você, idoso, se mostre. E isso que a gente está falando vale, inclusive, para aquelas pessoas, para aqueles idosos que são residentes em LPIs. Porque em LPIs, pessoal, abrigo não é depósito de idosos, não. Sim, Né? sim, Não tem mais o que fazer, a família abandonou, a família não quer, ou ele optou, a família achou melhor, e aí deixa lá e, coitadinho, dá lá uma comidinha no horário, remédio no horário. Não, não é isso também, não. Porque os idosos que estão em LPIs e abrigos, eles são e podem ser altamente com produtivos. certeza. Alô, você que é gestor de LPIs. O Idosar está aí, tem um plano de atendimento ao idoso, onde a gente trabalha com ficha de anamnese, a gente trabalha com estimulação cognitiva, oficina da criatividade, a gente traz, né, uma série de consciência respiratória, consciência corporal, né, e dá caminhos para esse idoso mudar a sua realidade. Né? Então, isso é muito importante. Professor, eu te devolvo a palavra, porque eu tenho certeza que o senhor tem outros olhares para trazer para a gente aí. Não, uma coisa assim, que eu gostaria de acrescentar é o seguinte: o idoso, né, nós temos, ou somos até, digamos, induzidos a isso, e não percebemos. A gente precisa começar a olhar não somente as nossas carências, as nossas impossibilidades. Nós temos uma diminuição do ritmo físico? Sim, temos, como muitas pessoas de 30, 40 anos têm. Mas nós precisamos começar a olhar as nossas possibilidades. Olhar, vislumbrar o seguinte: olha, eu não posso correr mais como aquela pessoa mais jovem, mas eu posso entrar pelos atalhos, porque eu já conheço os atalhos. Então, a gente começar a se olhar com respeito. Eu sempre procuro colocar isso com muita clareza. A gente precisa se olhar com respeito. Ninguém vai te respeitar, ninguém, se você mesmo não se respeita. Verdade. Então, esse olhar, né? Esse olhar de olhar para você o seguinte: poxa, eu não posso correr mais, talvez eu não possa mais, não sou mais aquela pessoa jovem que possa fazer aquele exercício tão maravilhoso que hoje os jovens fazem, mas eu posso fazer sim, do meu jeito, da minha forma, no meu tempo. E isso também é muito bom. Glória a Deus por isso, entendeu? E é isso que é importante. Uma coisa também que eu quero entrar nessa área, creio que é muito importante. Nós precisamos começar a nos habituar a denunciar todo tipo de violência. Perfeito. Que são cometidas a 3x2 contra a pessoa idosa e, lamentavelmente, por impossibilidade, às vezes física, de locomoção, por medo natural que acontece, elas são invisibilizadas, elas não entram nas estatísticas. E é preciso que a gente comece a se acostumar a denunciar violência física, violência emocional, violência patrimonial, uma coisa financeira. Poxa, nessa pandemia, principalmente, eu não tenho a menor dúvida, com esse nível de desemprego ainda no Brasil, muitos idosos
são os sustentáculos de suas famílias. Sim. E são explorados, muitos deles, por filhos, por netos, por pessoal do seu próprio núcleo familiar, que leva, às vezes, o idoso a uma situação aflitiva, contraindo empréstimos em seu nome, obrigando aquele idoso fragilizado a assinar aqueles papéis. Não, então, se você e até sabe... financiar a casa, né? Porque se o idoso morrer, a dívida some, né? Com Aí certeza. bota o carro no nome do idoso, porque se morrer, a dívida caduca. Tem um pouco dessa coisa aí, né? E muito se permite também, né, professor? Porque ele quer se sentir amado e acolhido e olhado pelo aquele familiar. É uma forma dele ter aquela atenção mensal, né? Porque quando a pessoa está precisando, ela te trata bem. Quando não está precisando, não lembra nem de você, né? E aí o idoso ele acaba cedendo, porque ele está mendigando aquele amor e aquela atenção, né? Sim. Então, se você sabe de casos assim, convive, não silencie, denuncie, porque às vezes aquele idoso, repito, está sendo oprimido, está sendo massacrado, está sendo espremido, está sendo espoliado, e a gente silencia e deixa que essa situação se perpetue. Então, é muito importante que a gente entre nessa luta, nessa situação, e comece a denunciar algo também que eu tenho percebido, e até tomou, Alexandre, um nome novo, é um nome novo para o problema antigo, que hoje é o tal do etarismo. Né? Etarismo, em português, né? Português menos sofisticado, é o preconceito contra a pessoa idosa. É quando te taxam, te rotulam de inútil, de improdutivo, e aí todos os preconceitos emergem. Então, é muito importante que você, vou repetir, se respeite, e você que ama vidas, que ama pessoas idosas, valorize o idoso. Não só, além do idoso perto de você, sua mãe, seu pai, sua avó, valorize os idosos que estão perto de você, porque eu não tenho dúvida, um país que exclui os seus idosos é um país fadado ao fracasso, lamentavelmente, porque ele deixa de usufruir de uma maravilhosa fonte de sabedoria, de aprendizagem, né? De experiência. Tem uma historinha que eu não vou contar, acho que está lá em Crônicas, salvo engano, do rei Roboão, que foi um cara, era filho de Salomão, e ele queria majorar os impostos, e ele ouviu dois conselhos. Ouviu dos anciãos, que disseram a ele para ele não fazer isso, que seria uma atitude insensata, e ele ouviu o conselho dos jovens como ele era um jovem, que disseram, poxa, vai com tudo, espreme esses caras, e ele seguiu o conselho dos jovens. Resultado, houve uma cisão, Israel, que estava unificada, foi embora, foram 10 tribos, se desligaram, e ficou apenas Judá e, acho que, Benjamim, por conta de um conselho mal dado e mal ouvido, não nada contra o conselho dos jovens, mas cuidado. A Bíblia é pródiga, é farta em valorização dos anciãos. Quem puder, dá uma lidinha como Deus usou as pessoas idosas para servirem de anteparo, para servirem de sustentáculo, para guarnecerem aqueles que estavam, inclusive, reinando em nome dele, principalmente no Antigo Testamento. Então, isso é importante. Eu queria, assim, a gente precisa começar a cobrar, Alexandre, vocês que estão no idosário e outras pessoas com quem eu tenho visto, Alexandre,
alguns movimentos muito sérios, de gente muito séria, pensando nessa questão. Muito legal. E é preciso, como você acabou de dizer, que a gente comece a reivindicar dos nossos governantes, prefeitos, governadores, presidentes, ações efetivas, não conversa fiada, efetivas, de participação do idoso na vida pública. Nós precisamos começar a conversar sobre a acessibilidade do idoso nas nossas ruas. Nós precisamos começar a conversar, discutir a acessibilidade dos idosos nos ônibus, nos bancos, nas instituições públicas. E nós somos assim, eu vejo aqui em Mesquita, às vezes me dói, de 1 a 10 no mês, cara. Os caras, a rapaziada. Isso é prioridade, né? Imagina se não tivesse. Terrível, terrível. Tomando sol, tomando chuva, esperando alguém para usar a senha. Inclusive, essa questão nossa, que você disse assim no início, que está propiciando, que é fundamental, é da inclusão digital da pessoa idosa. Nós não precisamos ser Bill Gates nem Steve Jobs, mas nós podemos, sim, aprender a usar Instagram, Facebook, e seja lá, outras mídias, e diante, seja o que for, participar, sim. Pô. Professor, essa semana eu faço parte de uma associação, né? E aí eu estou com dificuldade para adquirir um benefício dentro dessa associação. Sim. E aí eu fui pegar informações, né? E a informação era tão burocrática e tinha a ver com o negócio de baixar aplicativo, com não sei o quê, com não sei o que lá. Aí eu já me transporto para a pele do idoso, né? Falei, gente, se eu que não sou tão leiga, estou imagina o idoso. Aí eu tive que escrever para a ouvidoria, né, dessa associação, né? Eu falei assim, olha só, vocês têm que pensar na acessibilidade tecnológica, né? Com certeza. Pode não ter esse conhecimento. Ela pode, inclusive, né, não ter um aparelho que suporte esse aplicativo. E não somente isso. Está dificultando tanto o processo que parece até que a pessoa não usufrui do benefício. Sim. Será que não é isso? Porque eu te dou o benefício, mas eu dificulto o seu acesso ao benefício. Sim, é por aí. Inclusive, professor e todos que estão aqui nos ouvindo, que nós estamos fazendo lá no simpósio, né, sobre o Estatuto da Pessoa Idosa. Porque o que adianta você ter um estatuto, dizer que você tem direito, mas você não sabe quais os caminhos para usufruir daquele benefício. Não se importa, tratando artigo por artigo, e ainda dá os caminhos para ele ou ela usufruir desse benefício. Por isso que, se eu fosse você, eu já me inscrevia no simpósio hoje. Gente, é só R$20 para você saber disso tudo. Né? Num auditório muito bacana no centro ali de Nova Iguaçu, né? Na Câmara dos Dirigentes de Lojistas. Se inscreve, clica ali no nosso Linktree, já vai estar lá, simpósio, nosso site. Simpósio, se inscreve. Dia 22, já se inscreve com antecedência, chama bastante gente. Porque é bem isso. Eu tenho benefício, mas os caminhos para usufruir são tão dificultosos que eu acabo não usufruindo. E aquela política fica ali com dinheiro só para constar e as pessoas não usufruem. Isso. Exato. Alexandre, assim, eu não sei se você está caminhando para o final, correto? Sim. Então, eu queria deixar algo que talvez sintetize tudo que eu procurei contribuir aqui de alguma forma. Algumas sugestões, não conselhos, sugestões, porque você certamente vai encontrar o seu caminho. Desenvolva a sua espiritualidade. Não abandone isso. Você pode muito, às vezes você não pode andar, mas você pode orar. Você pode abençoar pessoas. Tem pessoas hoje do seu lado que certamente vão receber de Deus o fruto da sua oração. Ore, abençoe, abre a boca para abençoar vidas. Seja útil, seja produtivo também nessa área. Se você não quer ou não pode ser na questão por alguma impossibilidade motora,
ou até por sua opção. Se você pode, faça exercício físico, sim. Faça do seu jeito, da sua maneira, como puder. Se relacione com pessoas. Não fique, não se permita ficar isolado do mundo. Se relacione com seus iguais, pessoas da sua faixa etária. Se relacione com os mais jovens. Quando a gente se relaciona, quando a gente interage, a gente cresce, porque a gente dá, mas também a gente recebe. Leia, se você pode ler, tem condição de ler, leia, estude. Você continua com o seu cérebro absolutamente permeável ao ensinamento. Não se permita ficar ocioso, no sentido de não exercitar o seu cérebro, exercitar essa capacidade que Deus nos deu, que nos distingue dos animais, basicamente, que é essa capacidade de aprender, né? Então, e se sinta, saiba-se útil, e se sinta útil, se sinta produtivo, se sinta vivo. Você é muito, muito, muito importante para você, para a sua família, para a sua cidade, para o seu estado, para o seu país. Creia nisso. Se coloque à disposição de Deus para ser um instrumento usado por Ele para abençoar vidas. É isso. Professor Cláudio Duarte Silva, muitíssimo obrigada Eu por que agradeço, cara. essa live leve, profunda, reflexiva, provocativa. Amém. Né? Nós estamos muito felizes, né? E aí a gente fechou com chave de ouro quando a gente se provocou esse tema. Idoso, né? Idosos, quem somos? Né? Você é aquele que já representa grande parte da sociedade. Quem você representa? Uma geração que tem muita experiência, uma experiência alargada e tem muito para produzir. Né? E o que você é, idoso? Amém. Você é a peça fundamental e motriz para poder nutrir toda uma geração que vem após a gente, após você. Então, idoso, você que está idosando, né? Esteja no LPI, esteja numa cama, esteja no hospital. Né? Foi o que eu falei no plano de atendimento que a gente está fazendo lá no Lar Envelhecer Bem. Né? Você é especial, você é importante, você tem valor, você tem muito para viver. Amém. E tem muito ainda para fazer. E assim a gente se despede com mais uma live, mais um Talk do Ozar. Dessa vez, né, foi com o nosso professor Duarte Silva. Siga o Instagram dele, siga o do Idosar também. Tá bom, galera? E até a próxima. E se inscreve, tá, no nosso simpósio, tá, pessoal? E não somente isso, siga o Instagram e vamos aumentar o número de seguidores do Instagram. Pessoal, um beijo no coração a todos vocês que ficaram. Professor, que Deus abençoe o senhor grandissimamente. Eu é que agradeço a você e a todos que estiveram e vão estar conosco. Tá certo. Excelente final de semana. Olha, e essa live está disponível tanto no Instagram, então você pode compartilhar com mais pessoas que puder, e no YouTube também vai estar lá. Queridos, e assim nós encerramos mais um Talk do Ozar nessa sexta-feira, 19 de maio de 2023. Muito obrigada por você ter estado conosco até esse presente momento. Um abraço, querido. Amém. Obrigado. Deus abençoe. Obrigado.